Olá, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Cristo. E aqui chego para estar com vocês em mais uma live abençoada de todo dia. E todos sejam bem-vindas, e eu creio que aqui os momentos que vamos passar juntos haverá luz da parte de Deus. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam, sejam no nosso pensamento, nos nossos caminhos, na nossa vida e em tudo aquilo que nos envolve. Então, fique comigo e deixe a luz de Deus brilhar para você e na sua vida. Eu vou entregar a palavra, também vou fazer a oração da fé para que Deus opere e abençoe. Se você quiser, prepare um copo com água, deixe-o aí próximo de você. Na hora da oração, vou pedir a bênção e Deus vai dá-la. Pode ter certeza, Ele vai dar a bênção. Bem, antes disso, quero dizer que não temos o nosso chat, mas você pode entrar aí nos comentários e deixar o seu comentarião, tá bom? E ele é sempre bem-vindo. Se você também ainda não se inscreveu aqui no canal, meu amigo e minha amiga, peço o seu apoio, peço a sua força, peço que você me ajude para que o canal melhore e a cada dia a gente continue abençoando mais pessoas com a palavra de Deus e com a oração. Para se inscrever, clica aqui no cantinho onde eu estou acenando, clico aí onde aparece o vermelhinho, se não aparecer já vai aparecer. Você se inscreve e deixa o seu like, o seu joinha aí, eu gostei. Aciona o sininho para receber as notificações e eu te agradeço de todo o coração pela força e pelo apoio. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar o joinha aí também, ok? Bem, meus amigos e amigas, domingo que vem aqui na nossa Central da Fé, da Igreja Global da Fé em Deus, estaremos em mais um domingo super abençoado, passando pela porta que é Jesus, a porta que Deus abriu para nós e ninguém a poderá fechar, e você vai passar com suas mãos no sangue de Jesus Cristo, de um lado e do outro da porta, o sangue representado pelo suco de uva, e depois de sair do outro lado vai pegar essas mãos e colocar onde você quer que Deus opere. Nós estamos nesta fé. Domingo que vem será a terceira e última lição dessa série de 3 e vamos aprender sobre resgatados da maldição da morte. Já falamos a primeira, maldição da miséria, maldição da doença e agora da morte. Domingo que vem. Eu quero ler com vocês aí, aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que fala exatamente disso, sobre resgatados da morte. E diz o seguinte, 1 de Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Bem, por que Deus está falando isso aqui? Claro, é muitíssimo importante. Jesus levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para que, mortos para os pecados, nós agora possamos viver para a justiça de Deus. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Não é a morte do corpo, é a morte espiritual, ou seja, a condenação eterna, que significa estar eternamente separado de Deus. Desde que Adão pecou, todos se separaram. Mas isso pode ser revertido. Quando a gente crê em Jesus Cristo e aceita-o como Salvador, ele que morreu e ressuscitou, tem o poder de nos ressuscitar espiritualmente.
E por isso, quando aceitamos, ele nos salva, nos ressuscita da morte espiritual e a morte eterna, que veio desde Adão, pelo pecado, ela é revertida, né? E assim estava a humanidade desde que Adão pecou, separada de Deus, espiritualmente falando, desconectada, mas separada mesmo de Deus. Sabe o que é separado? É quando uma parte não tem ligação com a outra, não tem comunhão com a outra, não tem, digamos, nada que ligue uma parte à outra. Separação. Mas para que essa separação acabasse, essa separação ela era causada pelo pecado. Porque o homem pecou, Adão, e o pecado ficou lá, entre ele e Deus, sendo a parede da separação, a causa também da separação, né? E os homens foram nascendo de Adão e Eva e continuaram pecando. Então a parede continuou. Até o dia que o Senhor Jesus foi para a cruz, e quando ele deu o último expiro lá no Gólgota, pregado na cruz, e rendeu o espírito foi para o domínio da morte, onde espiritualmente toda a humanidade já estava, espiritualmente, né? Na hora que Jesus deu o último expiro lá no templo, né, construído por Salomão, depois destruído, depois reconstruído por Zorobabel, na hora que Jesus deu o último expiro na cruz, lá no templo, o véu, que era uma cortina muito densa, que separava o santo dos santos, lá no templo de Salomão construído, foi destruído e feito de novo, separava o santo dos santos do santuário onde todas as pessoas adoravam. Essa separação era feita por uma cortina, segundo os historiadores, feita de pelo de camelo, e ela tinha cerca de 6 centímetros de espessura e muitos metros de altura. E ninguém podia passar para detrás dessa cortina, a não ser o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava lá, porque atrás dessa parede estava a Arca da Aliança de Moisés, que Deus fez com Moisés, estavam ali as duas pedras, 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, estava ali a vara de Arão, e os querubins estavam sobre a arca, e ali estava a presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, com sangue de bode, o bezerro, para oferecer em sacrifício. E nenhuma outra pessoa podia adentrar lá. E o sumo sacerdote ainda tinha que estar purificado segundo a lei de Moisés, com perfeição segundo a lei, porque senão ele caía morto lá na presença de Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus deu o último expiro e morreu, entregou o espírito, lá no templo essa cortina foi rasgada de alto a baixo. Significa dizer que uma vez que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, vou reler o texto para não trocar nenhuma ordem, nenhuma palavra, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus, ou vivamos para a justiça de Deus. Então Jesus levou todos os nossos pecados no corpo dele para a cruz. Por isso ele morreu. Ele, quando estava na cruz, clamou e disse: Deus meu, por que desamparaste-me? Significa que Deus Pai entregou Jesus à morte. Até ali Deus Pai era com Jesus, mas
quando Deus Pai o entregou para morrer em nosso lugar, que os nossos pecados agora estavam no corpo dele. Então Jesus ficou sozinho. E sem Deus, sem o Pai, ele morreu. Mas, olhe bem, ele morreu. Significa que o pecado da humanidade foi punido. Foi punido. Justiça de Deus foi feita. Mas foi feita um justo perfeito morrendo por todos os pecadores. No momento em que Jesus morreu, então o pecado perdeu o domínio sobre nós, porque Jesus morreu a nossa morte por consequência do pecado. Então justiça foi feita. Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora a morte já não tem, o pecado que é quem causa a morte já não tem mais domínio sobre nós. Nós morremos para o pecado, por isso o cristão deve viver sem pecar, procurar viver uma vida santa. Morremos para o pecado, para agora a gente viver para a justiça de Deus. E viver para a justiça significa viver sem dever nada à justiça de Deus. Significa estar diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Não devemos nada à justiça. Então agora não tem mais por que a gente ir para a condenação eterna, para o inferno. É só aceitar Jesus, o Salvador, receber a vida eterna, nascer de novo, e aí teremos escapado, e permanecer firme com Cristo, é claro, e teremos escapado da morte e das suas consequências. E domingo nós vamos falar mais disso. Ok? Deixe-me orar agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que é de Jesus. Porque Jesus nos libertou do poder do pecado. E agora nós somos de Deus. E é assim que Deus nos vê. Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus eu me chego a Ti e te rendo graças por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, que morreu a nossa morte, que levou em seu corpo os nossos pecados para o madeiro, e nos justificou diante do Senhor, de maneira que morremos para o pecado, para agora viver para a Tua justiça. Isso é tremendo, Senhor. Isso é glorioso, é maravilhoso. E o Teu povo precisa abrir os olhos para essa realidade e agora entender que verdadeiramente morreu para o pecado, para agora viver para a Tua justiça. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude a enxergar bem, com a revelação do Teu Espírito, essa realidade, para que cada filho Teu viva, Senhor, acima daquilo que é uma vida em que se pensa que é um pecador. Pois aqueles que aceitaram Cristo são a justiça de Deus, para viverem livres do pecado e das suas consequências. Senhor, eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e peço que Ele nos ilumine para que cada cristão possa entender bem isso e viver segundo aquilo que é em Cristo. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe esse copo com água. Eu peço nesta água a Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder, a Tua unção para curar, libertar, para destruir todo o sofrimento que possa estar oprimindo essa pessoa aqui. Ora comigo, onde quer que ela esteja, seja o sofrimento no corpo, na alma, no espírito. Ao beber dessa água, o poder do Senhor vai passar por todo o ser dela,
e a opressão que a oprime desaparecerá. Seja assim, em nome de Jesus, eu ordeno isto para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor. É isso aí, meus amigos. Deus é bom. Beba da água com fé. E domingo, às 8 da manhã, vamos para mais um domingo poderoso, passando pela porta da vida e deixando tudo aquilo que é da morte para trás, porque Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância. E quem crê nele já passou da morte para a vida. Pense nisso. Quem crê em Jesus Cristo, diz a Escritura, o próprio Jesus, já passou da morte para a vida. A morte não tem mais domínio. Domingo às 8 da manhã. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima live. Fiquem com Deus. Tchau.